Sejam bem-vindos mais uma vez à Forja. Nos vídeos anteriores mostrei para vocês como que eu fiz o forjamento dessa faca e o desbaste pré-têmpera, incluindo esse fuller feito à mão. E agora nesse vídeo eu vou estar mostrando como que eu faço o pré-acabamento da lâmina antes da revelação do aço damasco e também como eu faço esse tipo de empunhadura aqui, takedown, né, desmontável, fazendo esse tipo de guarda e o encaixe que eu faço, mostrar como que eu faço ele sem deixar frestas, para que ele fique bem ajustado, bem firme, sem folgas, tá? E também mostrar como que eu faço esse pino, canhão roscado aqui, tudo com equipamentos bem básicos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eder Jorge, sou cuteleiro profissional e essa é a Forja do Leão de Aço. Eu já vou iniciar esse vídeo fazendo o acabamento do fuller, eu faço ele antes de iniciar o trabalho na lâmina. Eu vou lixar ele até uma lixa bem fina, uma lixa que eu deixe espelhado, e eu não vou mais mexer nesse fuller durante o processo da faca até a revelação. Depois do fuller eu já vou fazer todo o acabamento da lâmina, e aí eu vou começar os ajustes da guarda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e compartilha para que esteja chegando o maior número de pessoas e esteja fortalecendo o canal para que eu possa também estar trazendo mais conteúdos como esse. Bom, agora eu já realizei a limpeza da lâmina e afinei o fio principal até a espessura de aproximadamente 0,3 mm. E antes de ir para o lixamento manual, eu já vou realizar o desbaste do contrafio, já está riscado aqui. E também o detalhe aqui próximo ao choil, né? E então eu vou deixar essa faca na parte da lixadeira, ela já vai ficar toda pronta. E depois só acabamento manual antes de iniciar a parte do encaixe da guarda. Bom galera, agora eu vou estar fazendo o lixamento manual dessa peça. Fui até a lixa 240 de grão compacto na lixadeira de cinta. Agora eu venho com a 220, eu estou utilizando uma lixa 3M Blue, lixa seco, para a primeira lixa. Isso vai facilitar com que eu veja qualquer risco que eu preciso tirar. A mesa flat, por ter uma quina, ela pode deixar alguns buracos, umas moças. Eu vou com essa lixa seco, depois a lixa 400 e 600 com a lixa d'água, usando óleo. Vou lixar toda a parte do ricaço para trás até a lixa 600. Eu estou utilizando aqui uma lima velha que eu tenho. Eu dei uma lixada para tirar o corte dela. E uma coisa interessante é sempre lixar invertendo a direção da lixa. Então eu começo com a lixa 220, viro a direção. Assim eu consigo sempre ver e remover os riscos da lixa anterior. Quanto mais perfeito eu fizer o trabalho anterior, sempre vai facilitar o próximo trabalho. Então assim eu vou facilitando os processos. Então...
Finalizado agora o lixamento da parte do ricaço, da parte de trás, os detalhes, eu vou passar para a lâmina. E uma dica que eu dou para quem quer lixar é a lâmina, principalmente quando faz essa transição de ricaço curvo aqui que eu faço, a parte da transição dele fica em raio, ou seja, se eu deixar uma quina aqui, né, o meu taquinho para lixar, eu vou acabar estragando esse raio. Então o que eu faço? Um lado dele eu arredondei, tá vendo? Eu arredondei na hora de lixar aqui, e isso vai se encaixar, e essa parte aqui vai se encaixar aqui, então eu não vou deformar e o acabamento fica mais bonito do que se eu fizer apenas com uma lima. Eu poderia fazer aqui com uma lima e depois vir com um taquinho, mas aqui, além dele já vir reto nessa parte aqui, eu já consigo encaixar ele todo, então eu mantenho essa parte da transição aqui mais alinhada e facilita um pouco do processo. Então eu vou estar lixando com a 220 aqui em uma direção, retirar todos os riscos da lixadeira. Depois, na próxima lixa, vou cruzar esse risco e vou lixar até que todos os lixos da 220 sumam, assim por diante. Isso vai fazer com que o processo fique mais perfeito. Assim, na hora do polimento, eu não vou precisar de muito polimento na roda de pano, o que vai melhorar as quinas, porque a roda de pano acaba tirando um pouco, arredondando um pouco, e isso não fica muito legal. Então eu vou conseguir manter essas quinas mais vivas possíveis no final do processo, depois de revelado e tudo mais. Agora a primeira lixa a seco e vamos lá. Finalizado agora o acabamento com a lixa 220, me certifiquei de que todos os riscos da lixadeira tenham sido removidos e também me certifico de que esteja tudo alinhado e não tenha nada que eu precise voltar para a lixadeira, porque se tivesse agora seria a hora. Depois de lixado mais fino, fica mais difícil voltar na lixa, eu teria que regredir as lixas na lixa 220 tudo novamente. Então eu me certifico que não tenha nada, nenhuma imperfeição. E a partir daqui agora eu vou para a lixa 400 e 600. Vou finalizar na 600 por enquanto, fazer todo o ajuste de guarda e depois eu volto para fazer a revelação do damasco. Eu vou lixar até uma 600 aqui. É uma lixa fina o suficiente para que as próximas lixas não removam material suficiente para que os ajustes de guarda que eu fizer criem microfrestas, mas também não é uma lixa muito grossa, a ponto de que se eu fizer algum risco durante esse ajuste, eu precise voltar a lixa demais para lixar e retirar esses riscos. Então agora eu vou para a lixa 400 e agora eu vou usando um pouquinho de óleo para fazer o lixamento dessa peça. Finalizada aqui até a lixa 600, já tem um acabamento bem limpo na lâmina, então dá para ter uma boa noção de como ficar, de alinhamento até aqui. E agora eu vou dar início na parte da guarda, os ajustes de guarda. Eu já tirei aqui um molde, eu vou estar utilizando aqui para fazer o corte do aço que eu vou estar utilizando, tanto da guarda quanto do pomo.
E depois de recortado eu vou ajustando conforme ficar melhor na empunhadura. Esse daqui é um projeto, mas eu não tenho ele como um projeto, como um formato final. Eu vou ajustando ele à mão conforme eu vou fazendo desbastes. Então eu vejo se o encaixe do dedo está adequado, se tá pegando em algum ponto, se eu preciso que ele fique maior ou menor. E tanto nessas partes quanto na empunhadura depois, na parte de madeira. Então eu vou agora cortar o aço para fazer e vou mostrar para vocês como eu faço esse tipo de ajuste. Utilizando o molde que eu tirei aqui para guarda, eu vou marcar também a posição correta da espiga passando por ela. Assim eu consigo transferir aqui para marcação no aço e eu sei por onde ela vai ter que passar. Isso vai facilitar o ajuste na hora de fazer o encaixe onde ela passa, riscar até o final. Então aqui vai ser onde eu vou furar e depois fazer o ajuste na lima. Então nessa parte que eu vou fazer, eu vou medir aqui a parte do ricaço. Na verdade, como ela vai avançar em cima do ricaço, é ele que eu vou tirar de base, porque a espiga eu vou afunilando ela. E aqui está com 7 milímetros. Eu vou primeiro fazer o risco onde eu vou pontilhar para começar a furar. Então eu vou fazer o risco, primeira marcação no centro. Para ter certeza, marcar usando os dois lados. E agora, como tem 7, eu vou ter que subir 3,5 milímetros. E aí eu vou ter nos 7 milímetros. Essa parte aqui eu vou riscar tanto em cima quanto embaixo. Vou fazer a marcação ao longo da peça toda. Aqui os riscos que eu fiz marcando na espiga, eu vou transferir eles agora para o topo. Vou saber aonde eu posso furar. E agora, para fazer a furação, eu vou marcar aqui o espaço da medida da broca que eu vou estar utilizando, que é de 6 milímetros. O que eu fiz então, galera? Aqui, como minha guarda é muito grande e eu não tenho guia de lima que eu consiga colocar para limar de forma mais alinhada e não ficar muitas frestas na hora de fazer o ajuste da lâmina, aqui eu soldei um guia de lima velho que eu tinha aqui na minha morcinha, e aí eu ajusto
nas linhas que eu já marquei lá com o graminho traçador. E agora eu vou limando e até chegar na linha, vejo se encaixa e depois aos poucos eu vou ajustando. Esse é um processo assim que eu demoro muito, mas que fica muito bom no final. E é uma adaptação, como eu não tenho fresadora para fazer a abertura desses canais, foi essa forma que eu achei para que eu consiga ajustar o melhor possível de acordo com o que eu tenho. Agora aqui já está encaixado, e para que eu faça ela se encaixar e ter esse avanço em cima aqui do ricaço, eu vou desbastar aqui somente a parte de cima. Então agora eu vou para a lixadeira, rebaixar toda essa parte aqui e terminar de ajustar ela nos ombros da faca, ok? Pronto, aqui agora tá ajustado. O que eu tenho para fazer aqui agora é para ver que ele se encaixa, porém ele bate nos ombros aqui, e se notar, essa parte do ombro da minha faca, ela é arredondada, então eu vou ter que transferir esse ajuste aqui nas laterais aqui do encaixe da minha guarda. Eu vou fazer isso com uma micro retífica, tá? Então eu vou desenhar aqui, eu vou ver até onde ele se ajusta e eu vou fazer o mesmo desenho arredondado que tem aqui. Eu vou fazer o encaixe assim. Quando eu fizer o encaixe dessa faca total até embaixo, ela não vai se mexer de forma alguma, então ela vai ficar bem presa. Isso já vai ser uma primeira ancoragem que eu vou estar construindo nesse projeto. É isso aí, galera, 2 dias já ajustando essa guarda, mas com aquela gambiarra da morsa ficou bem perfeito. Se eu consigo mostrar aqui, nenhuma fresta dos dois lados, então ficou bem legal. E agora é começar a fazer o desbaste dela toda, e para isso eu vou começar por esse finger ring. Eu tenho 2 formas de fazer ele. Uma fazendo vários furos e unindo com a lima, e aí eu retiro essa parte. Depois é um trabalho de lima, é um trabalho até mais demorado. A outra forma que eu tenho é com uma serra-copo. Essa aqui é uma serra-copo de 30 mm, que eu vou estar fazendo a furação aqui, e depois eu faço o contorno geral do desbaste. Vou estar marcando aqui o centro da furação para a parte do guia dela, que é a broca do centro, que é o guia. Furação feita. E agora é só ir para a lixadeira e terminar de ajustar o formato da guarda antes de iniciar o restante da empunhadura.
finalizado aqui a primeira parte da guarda. Eu vou deixar tudo bem quadrado aqui ainda, tá? Eu não vou fazer o desbaste das laterais dela agora, eu vou deixar ela quadrada, tá bem espessa, bem pesado ainda. Tem muito material aqui para retirar, mas eu deixando assim vai facilitar o ajuste da transição da empunhadura. Então, se eu deixar isso aqui já desbastado, arredondado, vocês vão ver depois que não vai ser tão fácil quanto a forma que eu vou fazer. Já não é fácil fazer esse tipo de encaixe, né? Fazer ele com perfeição. Então, eu aconselho sempre deixar nesse perfil aqui antes de prosseguir para outra etapa. Então agora eu já vou fazer a parte do pomo. Aqui eu já tenho desenhado, já transferi aqui para o meu bloquinho de aço. E agora eu vou desbastar isso aqui para poder já definir onde vai ser a furação para passar o canhão que rosquei aqui e trava tudo. Depois que eu tiver o pomo pronto, eu já venho fazendo o encaixe e o desenho da empunhadura. Bora para fazer o desbaste disso aqui e começar a ajustar. Bom, então agora com o pomo definido, eu vou para as marcações. Aí eu vou fazer a marcação aqui para passar o cocinete e fazer a rosca na espiga. E fazer a furação, que vai ser onde vai passar o canhão roscado, que vai travar toda a empunhadura. E depois, com ele travado, eu já vou ter uma base para começar a fazer a empunhadura da minha faca. Aqui agora, com uma lixinha, eu fiz o furo do pomo para passar aqui o canhão roscado com 9 milímetros. Eu tenho uma lixa de 9 milímetros aqui, eu vou usar ela só para limpar as rebarbas aqui, para não riscar tanto o canhão quando estiver rosqueando aqui. O furo não sai 100% liso, então eu vou limpar aqui. Olha, galera, agora o que eu preciso aqui é uma rosca, né? O que a gente chama de canhão,
que vai travar aqui o pomo e consequentemente travar toda a empunhadura. Vou mostrar para vocês que dá para fazer isso com pouco equipamento. Tem que ter o cocinete que eu usei para fazer essa rosca aqui e a rosca macho para o canhão. Eu não tenho um torno de bancada, eu faço isso na furadeira de bancada mesmo, então dá para fazer isso com pouco equipamento. Fora o cocinete e a rosca macho, vou precisar também da furadeira de bancada e uma esmerilhadeira e lima, claro, lima e depois lixas para acabamento. Mas vocês vão ver que com pouco equipamento a gente consegue fazer isso tranquilamente, bem rápido, tá? Então isso aqui é um tarugo de aço 4140 que eu pego no ferro velho, tá? Dá para fazer com inox, dá para fazer com aço damasco também. E vamos lá. Esse aqui é um taruguinho de 12,5 mm, tá? O máximo que dá na minha furadeira de bancada ali é 13, então eu já pego sempre uma medida que encaixa ali perfeitamente. E vamos lá. Vou estar utilizando o graminho traçador novamente aqui para poder encontrar o meio. E como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar ele mais ou menos centralizado, não precisa ser perfeito, tá? E aí eu vou riscar ele várias vezes e rodando aqui, ó. Eu vou riscando e rodando. E agora aqui, vou colocar na morcinha. Tá marcado bem o centro aqui. Deixa eu acender a luz. Bem centralizado aqui. Eu vou fazer a marcação para furar. Uma coisa que eu faço, vocês vão notar aqui, é que eu estou segurando com a furadeira o tarugo de aço e eu deixo esse mandril aqui para manipular os aços como estão cilíndricos. Então eu vou segurar a broca com esse mandril e vou girar com a furadeira, eu vou girar o tarugo de aço, e isso vai evitar com que a broca torça e acabe furando torto o tarugo e estragando também isso aqui. Então eu vou furar só o suficiente para que, com um pouco de folga ainda em cima, para que entre todo essa parte da rosca macho, tá? E com velocidade de rotação baixa. Agora, para fazer a rosca macho aqui, eu não vou estar fazendo com aquela haste que segura isso aqui, porque eu costumo quebrar muito. Essas brocas não tem muito controle da força da mão. Então a forma mais fácil que eu achei, na realidade, foi travar aqui o tarugo. E eu prendo aqui a rosca aqui, na morcinha. E eu vou rosqueando o tarugo nele, dessa forma. Assim eu tenho mais controle com a força e não quebro. Agora é só fazer o rebaixo para entrar aqui no furo do pomo. Vou medir aqui não até o máximo. Eu preciso que ela dê um pouco de pressão no pomo, então eu vou tirar um pouco, ver até onde ele vai aqui. Aqui eu já tenho a marcação. O furo do pomo está com 9 milímetros. Então eu vou rebaixar com a esmerilhadeira até um certo ponto, até uns 10 milímetros.
e depois eu vou finalizando com as limas, tá? Então eu vou pôr em rotação máxima. Aqui eu já vou dar um pré-acabamento com uma lixa 220 para não ficar riscando tudo por dentro e enroscando também. Já está correndo bem livre, tá? Não está mexendo, então tá bem justo, o suficiente para eu conseguir girar, rodar ele aqui dentro, rosquear. Aqui eu vou deixar ele assim, não vou dar forma ainda final a esse pino, porque eu vou trabalhar primeiro em toda a peça, tá? Para que eu não risque, não acabe estragando. Depois de finalizado, na hora do acabamento da peça final, eu faço essa finalização. Eu vou colocar e tirar esse pino aqui várias vezes no processo, antes de finalizar. Tem vários ajustes agora eu vou finalizar, eu vou ajustar a empunhadura aqui nesse espaço, tá? Fazer todo o trabalho, os outros desbastes ainda, tem muita coisa pela frente. Então, para que eu não acabe estragando esse pino aqui futuramente, eu vou deixar ele assim, tá? E é isso aí. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo eu já mostro o encaixe da empunhadura, tá? E mostrar também o acabamento. Tem muito vídeo ainda pela frente, porque tem toda a parte de acabamento. Vou fazer trabalhos como zingrinado, como inlays em ouro, e eu vou tentar mostrar cada detalhe aqui para vocês até a finalização dessa faca. Vou tentar mostrar tudo o máximo possível, até onde eu conseguir, claro, e tentar passar para vocês um pouco dessa experiência. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou estar tentando responder a todos. Até o próximo vídeo, onde eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço o encaixe dessa empunhadura e já começar a fazer os outros desbastes dessa guarda. Um forte abraço a todos da Forja do Leão de Aço.